Capítulo 287, Vaia. Sentados na sala, as 4 pessoas bebiam uma espécie de chá quente. Fernando, Teodora, Argus e o comerciante, Aldrich, todos evitaram falar diretamente do tema do comércio. O motivo para eu estar em dívida com o senhor é que passei muitos anos como representante, chegou a um ponto em que havia desistido de subir de cargo, somente depois da sua compra de poções Falserivrat que fui promovido a gerente incumbido de abrir uma filial das lojas etéreas aqui no sul, mas eu jamais imaginaria que aquele jovem rapaz seria um tenente. Aldrich disse, com um rosto lívido. Fernando bebeu um gole da xícara, sem se importar com o calor. Eu entendi a situação, mas não acho que eu tenha algum mérito nisso, só comprei algo que precisava, nada mais. Ouvindo isso, Argus suspirou, seu jovem líder simplesmente não era bom em usar uma boa moeda de barganha a seu favor. O tenente Fernando é muito humilde, ele jamais vai admitir que ajudou alguém. Argus disse, com um sorriso. Fernando olhou de forma ambígua, tentando entender onde Argus queria chegar, o que o fez suspirar ainda mais. O jovem pálido era alguém muito inteligente e perspicaz na maioria dos assuntos, mas ainda não tinha malícia suficiente. Tendo em vista isso, espero que o Sr. Aldrich possa nos ajudar com nosso problema. Argus continuou. Teodora, que estava em silêncio, mais ou menos entendeu a intenção do homem. Se houver algo que está ao meu alcance, certamente irei auxiliar. Aldrich falou, com um sorriso jubiloso, como um velho comerciante, sabia das intenções de Argus, mas isso não o fez recuar. Atualmente possuo 1.500 cristais de Oxdobates comigo, preciso vendê-los. Também tenho equipamentos velhos, pele, ossos e diversos outros derivados. Fernando disse, de forma direta. Além dos cristais que obteve na Batalha de Belay e do pelotão Lazuli, ainda tinha os que conseguiu lutando no caminho até a cidade. Craque! A xícara na mão de Aldrich caiu no chão, espatifando-se em fragmentos. Seu rosto estava perplexo, sua mente entendeu a informação, mas não conseguia processá-la. Argus colocou a mão na testa, ao ver a forma abrupta e grosseira que o seu jovem líder adentrava no tema. O que? Como assim? Vendo todos em silêncio, Aldrich entendeu que estavam sérios sobre isso. Desde que se mudou para Belay, dias atrás, para estabelecer uma filial, se informou a respeito das mudanças que ocorriam na cidade. Obviamente, a nomeação de Fernando e as repercussões que houveram a partir dela, caíram em seus ouvidos. Não só isso, mas também soube que o jovem tenente tinha em mãos uma quantidade razoável de cristais, então quando descobriu a identidade do jovem que conheceu em Equilones, imediatamente adivinhou seu objetivo. Apesar disso, jamais imaginou que a quantidade de cristais seria tão abissal, 1.500 cristais. Senhor, eu acabei de estabelecer minha filial, mesmo que eu quebre o acordo entre os comerciantes locais e compre acima do preço praticado em Belay, receio que não conseguiria reunir fundos para pagá-lo. Aldrich disse, de forma sincera. Fernando franziu a testa ao ouvir isso. O pagamento não precisa ser apenas em dinheiro, também posso aceitar recursos. Aldrich tinha um rosto complicado. Mesmo assim, seria difícil. De quanto estamos falando, exatamente? Fernando perguntou, ao ver tanta hesitação por parte do velho. Líder, um cristal de Ordobat pode ser vendido por até 50 moedas de prata no norte. Levando em conta a guerra e por estarmos no sul, em pleno fronte, seu preço de mercado deve cair para entre 30 e 40 moedas, no máximo. Mesmo se calcularmos pelo menor preço, daria 45.000 moedas de prata, é uma transação enorme. Argus disse. E o que tem de mais? Fernando perguntou, em dúvidas. Ele já realizou transações desse porte antes, então não era algo surpreendente. Todos olharam de forma estranha para o jovem tenente, não se sabia se ele era alguém tolo, ou apenas indiferente ao dinheiro. Não me admira, para alguém que comprou 30 poções Falserivrat, essa quantia não é surpreendente de fato. Aldrich falou, num tom calmo. Argus nesse momento sentiu os pelos em seu corpo se arrepiarem. 30 poções Falserivrat? O que ele anda fazendo, bebendo-as como se fosse água? A mente do sujeito ficou em branco. O velho disse que Fernando as comprou quando passaram por Equilones, naquele tempo Fernando era apenas um oficial, assim como ele. Então de onde um oficial conseguiria tanto dinheiro? Nesse momento Argus começou a entender como o pelotão zero era tão forte porque se sentia ameaçado mesmo diante de seus cabos.
Não é que os subordinados de Fernando fossem talentosos demais, era apenas que seu líder era extremamente rico e esbanjador. Ficando impaciente, Fernando resolveu fazer uma proposta. Se comprar meus cristais, posso vendê-lo a 30 moedas cada. Quero o pagamento metade em dinheiro e metade em recursos. Poções Falserivrat e poções incrementadoras Falser. Ouvindo a proposta, Aldrich ficou em silêncio. Como gerente da filial recém-criada de Belay, ele tinha cerca de 70.000 moedas de prata em sua posse para dar início aos negócios. Essa era uma aplicação feita diretamente pelos donos das lojas etéreas. Se ele cometesse um erro e falisse, mesmo que trabalhasse por 10 vidas, não conseguiria pagar o montante. Apesar de considerar o jovem em alta estima, por ajudá-lo a ascender à gerência, não poderia envolver os negócios da empresa com suas opiniões e vontades pessoais. Vendo o homem em dúvida, Fernando continuou. Se comprar os cristais comigo, podemos fechar uma parceria de exclusividade. Enquanto eu estiver em Belay, farei negócios unicamente com sua loja. Além disso, se comprar os materiais que possuo, posso ceder as armas e armaduras orcs de graça. Depois de ouvir a proposta do jovem, os olhos do velho homem se arregalaram. Uma parceria com um jovem tenente em ascensão? Não só a parceria era tentadora, o fato do jovem estar disposto a ceder as armas dos orcs era algo que poderia dar-lhe muito lucro. Apesar de ser inúteis para humanos, devido ao tamanho, as armas de armaduras orcs poderiam ser recicladas em equipamento para humanos. O metal poderia ser forjado em espadas, machados e etc., enquanto o couro e outras partes diversas poderia se transformar em armaduras leves. Depois de pensar por um tempo, Aldrich tomou uma decisão. Nenhum grande lucro poderia ser obtido sem riscos. Ele estava receoso devido aos cristais de Oxdobades não estarem sendo tão procurados, se não conseguisse vendê-los acima do preço de compra, teria uma grande perda. Entretanto, com a adição dos outros benefícios, poderia ter uma margem maior de operação. Quem não arrisca, não petisca. Muito bem, eu concordo, disse, de forma firme. Fernando sorriu, então levantou-se, apertando a mão do velho homem. Argus ficou chocado pelo fato do jovem ter conseguido fechar o acordo tão facilmente. Inicialmente ele estava esperançoso em vender no máximo metade dos cristais, jamais imaginou que conseguiria uma venda total. No fim, o valor dos cristais, mais materiais dos Oxdobades, como pele, ossos etc., chegaram a um montante de 62.000 moedas de prata. Assim como acordado, Aldrich pagou metade com dinheiro, no caso 30.000 em prata, enquanto o restante foi negociado em poções. Ao todo, foram 100 poções incrementadoras Falser e 20 poções Falserivrat. Com o acordo fechado, o trio saiu. Retornando ao alojamento, Fernando reuniu seu pessoal, então convocou todos os participantes do teste de ingressão ao Batalhão 0. Logo Wigner, como subtenente nomeado, assumiu seu papel, indo para uma posição mais alta. Agora iremos anunciar os nomes daqueles que foram aprovados. Se seu nome for chamado, você pode entrar na parte interna do alojamento para a oficialização de ingresso. Ouvindo isso, a multidão entrou em alvoroço, muitos ansiosos pela oportunidade. Logo, um a um, os nomes foram chamados. Sempre que alguém era chamado, gritaria de alegria, apenas alguns soldados mais experientes pareciam indiferentes. Depois de mais de uma hora, todas as vagas foram preenchidas, mas no fim, ainda havia cerca de 150 pessoas que foram rejeitadas. A maioria eram civis avalonianos, ou pessoas com baixo talento. Os aprovados ficaram extremamente felizes e jubilantes, enquanto os rejeitados tinham rostos abatidos. Logo quando os rejeitados começaram a se preparar para partir, uma figura subiu ao alto, ao lado do subtenente Wigner. Meu nome é Fernando Nobrega, tenente do Batalhão 0. Um jovem de aparência pálida disse, em tom alto. O que? Esse é o tenente? Ele é tão jovem. Parece mais novo do que os rumores disseram. Fernando fez ouvidos surdos aos comentários, sabia que muitos tinham dúvidas em relação à sua posição devido à sua força insuficiente e pouca idade, mas a seu ver nada disso importava. Para aqueles que não foram aprovados pela seleção, eu darei uma oportunidade a mais. Aqueles que quiserem permanecer e se juntar ao meu batalhão, serão contratados como tropas reserva. Ao ouvir isso, todos entraram em frênese. Isso é sério? Mesmo sendo reprovados podemos entrar? Um sonho, acho que estou sonhando.
A maioria dos rejeitados eram civis avalonianos. Para se voluntariar para entrar numa legião, um avaloniano precisava estar muito desesperado, pois era de conhecimento comum que os mesmos seriam usados como bucha de canhão na maioria das vezes. Mesmo com isso, muitos se arriscariam, afinal, por que deveriam temer a morte em batalha, quando estavam prestes a morrer de fome? Mas há um porém. Fernando falou, interrompendo as comemorações, seu rosto inexpressivo e tom calmo fez as pessoas baixarem seus ânimos. Aqueles que adentrarem como tropas reservas, receberão um salário equivalente a um trabalhador, ou seja, 5 moedas de prata. Assim que Fernando disse isso, uma onda de vaias e sons de protesto cobriram o local.